Pessoal do oitavo ano, eu tô gravando essa videoaula, vai ser uma videoaula curta, né? Só para me explicar um pouco sobre o tema, né, que está sendo abordado para vocês, né, com vocês na primeira semana lá, né, na apostila daqueles PETs, né, que o governo passou. Então, o primeiro tema que é abordado com vocês trata-se da formação da população brasileira, né? Obviamente contando com essa grande migração que a nossa população, o nosso país, né, sofreu ao longo dos anos, o que formou inclusive a nossa população. Então, as videoaulas minhas vão ser diferentes. Algumas eu vou fazer vídeo, como eu estou fazendo aqui, para explicar, vão ser mais breves, mas depois eu vou postar mais alguns vídeos, às vezes gráficos, para mostrar essa questão da migração no país. Outras eu vou fazer em PowerPoint, com áudios meus explicando, né, a matéria em si, né, o conteúdo que a gente vai trabalhar em cima dele, né. Esse primeiro aí, conteúdo, que tá aí na primeira semana para vocês, chama O Mundo no Meu Município, né? Basicamente fala dessa formação da população brasileira e da imigração, né? Que o Brasil, os imigrantes, né, que o Brasil vai receber ao longo dos anos, né? A nossa população, ela é uma população bastante miscigenada, né? Ou seja, que ela tem uma mistura de raças muito grande, justamente devido a esse grande número de imigrantes que a gente teve ao longo dos anos, né? Desde a época da colonização até os dias atuais. Então, a gente tem a nossa população originalmente lá formada pelos índios, né? Que é a população original do Brasil, né? Antes dele ser colonizado, antes principalmente dos portugueses, né? A gente teve um pouco de colonização holandesa, né? E outros países europeus, mas a gente, principalmente, a gente foi colonizado pelos portugueses. Então, a gente, antes dessa colonização, nossa população era constituída basicamente pelos índios, né? Então, e aí lá naquele material começa inclusive falando sobre a população indígena, né? Que ela vai, em vez dela aumentar, ela vai diminuindo ao longo dos anos, né? Algo um pouco até surreal, porque é a população originária, então é a população que realmente é a dona por direito dessas terras, né, que hoje a gente ocupa, e ela vai diminuindo com o passar dos anos, né, ao invés dela aumentar, ela diminui, né, isso devido ao massacre que essa população sofre já desde os primeiros anos da colonização, depois perca de terra, sua cultura vai se perdendo, então ela vai diminuindo. Depois, né, no material que vocês têm aí, fala, né, já da presença portuguesa, né, que vai ser a presença principalmente numa escala maior, a primeira presença aí de europeus, né, no Brasil. Eles que descobrem, né, eles que vão descobrem entre aspas, né, porque como eu já tinha dito, já havia aqui uma população habitando nossas terras, né, que é a população originária do país, que são os índios, né, população indígena. Então eles vão descobrir, né, vão chegar aqui, né, vamos dizer, um termo melhor do que descobrir, e colonizar, né, as nossas terras, né. Aí nos primeiros anos aí já vai chegando a cerca de 100 mil portugueses, né, e vai ser uma primeira imigração assim de maior escala que vai vir para o Brasil, até por causa da colonização, né. A partir disso a gente já começa a miscigenação
da nossa raça, porque os portugueses começam, né, a miscigenar a raça deles, né, misturar, né, a raça deles com a raça indígena, que era a população originária, que a gente já começa a ter uma outra população se originando disso, né? E aí eles falam no material que vocês têm aí, eles vão colocando, eles colocam primeiro a presença indígena, né? Que foi a primeira, depois a portuguesa, e depois a presença negra, né? Com a escravidão, né? O continente americano, o Brasil foi o país que importou mais escravos africanos, né? Entre ele o século XVI até o século XIX, né? Então, a escravidão também fez com que houvesse uma gama enorme de imigrantes, né? E aí contra a vontade, obviamente, vindo para o Brasil, né? Então, isso faz com que a nossa população continue essa característica, né, de miscigenação dela, que aí tem mais outro povo que vai vir em grande escala para o nosso país, que é a população negra, principalmente vinda da África, que foi o foco de escravidão, né? As pessoas, os escravos, predominantemente, não, ou principalmente, eles vinham do continente africano. Seguindo aí, a gente fala um pouco da presença espanhola, que vai estar desde o início também, porque os espanhóis, junto com os portugueses, são os principais colonizadores, né, da América do Sul. Os espanhóis na América do Sul têm uma presença até maior do que os portugueses. Então, desde quando o país é colonizado, vai ter uma presença muito grande de espanhóis dentro do Brasil, né? Então, tem um contingente muito grande de espanhóis desde o início aqui no Brasil. Presença de judeus também é citada naquele material. Os judeus, gente, eles vão ter uma característica de estar presente em várias partes do mundo. Praticamente no mundo inteiro vai ter presença de imigrantes judeus. Por que isso? Na época do nazismo, né, quando o Hitler começa a perseguir os judeus, né, eles começam a fugir para todas as partes do mundo, né, para fugir do nazismo, né, para fugir das câmaras de gás, para fugir do terror que era o nazismo, que tinha uma das principais alvos perseguir os judeus. Então eles fogem, né, para várias partes do mundo. Então, isso é uma coisa que é características dos judeus até hoje, né? De estar presente em vários lugares do mundo, né? É por causa dessa questão lá do nazismo, né? Antes da Segunda Guerra Mundial aí, até o período da Segunda Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, os judeus eles vão estar presentes em várias partes do mundo. E no Brasil não é diferente também. Vai ter a presença desses judeus, né? A gente tem também a presença de italianos, né? A presença dos italianos, mais ou menos na década do século, nas primeiras décadas, né, do século XIX, quando os italianos têm uma característica interessante no Brasil, que eles vêm muito para substituir a mão de obra escrava, né? O regime escravocrata, escravismo acaba, né? E aí eles vêm com o intuito de substituir essa mão de obra escrava, né? Eles já teve algumas novelas, alguns documentários que contam um pouco isso. Eles que vêm para substituir os escravos, principalmente nessa época. A economia do país era pautada muito no café, então eles vêm para trabalhar nessas plantações de café.
Seguindo aí, eles falam da presença de alemães, né? Os alemães também, eles vão vir para o Brasil, para outras partes do mundo, principalmente aí depois das duas guerras, né? Lembrando que a Alemanha perde as duas guerras, né? Da primeira e a segunda. Então os alemães vão sair muito ali do território alemão, do país de origem deles, né? Buscando uma qualidade de vida melhor, porque naquela época, né? Óbvio que hoje a realidade é outra, né? Mas naquela época a Alemanha se encontrava em uma situação caótica no pós-guerra por ter perdido, né? Depois da Segunda Guerra Mundial dividida ainda, né? Entre a Alemanha Oriental socialista e a Alemanha Ocidental capitalista. Então tem muita imigração também de alemães durante essas épocas da primeira, pós-primeira e pós-segunda guerra mundial para várias partes do mundo, e no Brasil eles vão estar presentes. E aí cita um pouco também a presença dos árabes, né? Entre 1871 e 1900, não é uma presença tão assim marcante no Brasil, mas há a presença de árabes, né? Principalmente vindo do Líbano, Síria, Turquia, Iraque, Egito, Palestina. A população do Oriente Médio, não em todos esses países que eu citei, mas boa parte da população do Oriente Médio, principalmente hoje em dia, né? A gente pode citar a Síria, por exemplo, é uma população que tem migrado muito, né? Então a gente vai ter hoje, por exemplo, a presença muito grande de sírios, né? Pelo mundo afora, inclusive no Brasil. Por quê? Por causa da realidade que o país deles se encontra, a realidade de guerra, né? Já há anos, desde 2010, mais ou menos, a Síria se encontra nessa situação caótica de uma guerra civil interminável. Isso faz com que a população dali migre. Outros lugares dentro do Oriente Médio também vivem essa realidade, por exemplo. Palestina. A Palestina vive uma guerra muito antiga com Israel. Isso faz com que a população, né, e sempre Israel tendo um domínio maior sobre esse confronto. Isso faz com que a população, principalmente palestina, migre também. Então a gente vai ter a presença dessas populações aí, no Brasil. E aí fala um pouco sobre a presença japonesa também, né? Que vai acontecer também muito no Brasil. Aí destaca começo do século XX, né? A presença dos japoneses aqui é uma presença assim, até significativa. A gente tem um bairro que se chama Bairro da Liberdade em São Paulo, que é povoado por vários japoneses, né? Sobre essa questão de região, o Brasil tem o sul muito povoado por alemães, né? Só para vocês terem uma ideia de onde se concentram mais esses imigrantes, né? É óbvio, né, que a gente frisa sempre, é uma população muito miscigenada nossa, muito feita pela mistura de raças, né? Justamente a gente está citando aí vários imigrantes, né, de vários países que viram para o Brasil. Então é uma população bastante miscigenada, né, que foi se misturando, mas a gente tem uma presença marcante de determinados povos em determinadas regiões. Então a gente tem a presença muito grande de alemães, né, e até italianos mais ao sul, né? A gente tem os japoneses mais em São Paulo. Então tem essas características aí de concentração maior de imigrantes em determinados lugares, né? Mas isso também tem característica pela colonização, né, onde se deu a colonização, como foi, mas a gente destaca principalmente que a população brasileira, o Brasil, né, o país, ele é um país bem receptor de imigrantes ao longo dos anos, né, um país que sempre se caracterizou por receber bem, inclusive,
os seus imigrantes, e aí a gente tem a vinda de imigrantes por variados motivos, por colonização lá com os portugueses, pela escravidão, né, com os africanos, principalmente com os africanos, e por aí vai, né? Então isso colabora muito para a miscigenação, pela mistura da raça da população brasileira, ok? Frisando também, sempre eu falei um pouco por que tem a presença de determinado tipo de imigrante, não só no Brasil, mas como no mundo. Por quê? O que leva a pessoa a migrar, né? O ato de migrar. O ato de migrar é sair de um lugar, seu local de origem, onde você nasceu, seu país, de origem para outro lugar, sempre em busca de uma melhor qualidade de vida. E aí ele pode ir para procura de emprego, porque um país vai para um país com uma economia melhor, ele vai fugindo de uma situação caótica, principalmente de guerra. A gente citou a Síria, a gente citou outros países do Oriente Médio, a Alemanha lá na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, a gente citou os judeus correndo do nazismo, né, pela perseguição do Hitler, né, do nazismo a eles. Então, a migração ela acontece por isso, né, a busca, a procura das pessoas por melhor qualidade de vida, né, e elas vão ir para outros países. E isso caracteriza muito a população brasileira, que é miscigenada justamente por isso, porque ao longo dos anos, né, a gente recebeu e ainda continua recebendo uma gama enorme de imigrantes, ok? Tem um exercício que vai falar aí, fala inclusive dos haitianos, né? Eu não vou falar muito, porque senão vou dar resposta para vocês. Depois eu tiro as dúvidas de vocês. Mas haitianos também foram presença marcante no Brasil aí durante os últimos anos aí. Como os sírios, por exemplo, estão aqui, né? Já até dei uma dicasinha aí para vocês fazerem esse exercício. Encontrei aqui uns gráficos, eu devo compartilhar alguns com vocês aí num grupo para mostrar, inclusive, essa questão qual é a origem dos imigrantes, né, vindos para o Brasil. Então, eu achei esse aqui, eu vou mostrar para vocês aqui no notebook. Esse aqui, ó, você está dando para vocês ver, aí mostra, ele é de 1950, né, até de 1950 até 1950, quase 4 milhões de novos brasileiros, estatística de entrada de imigrantes no Brasil de 1870 a 1953, então ele é um mais antigo. Aí mostra uma presença forte de italianos, né? 1.565.835 italianos. Segundo vem os portugueses, nessa época, inclusive, os italianos passam os portugueses, né? 674.318 de origens diversas, 644.469 espanhóis, alemães 210.825, japoneses 109.282 e russos 118.624, né? É um mapa, é um gráfico, aliás, antigo que mostra o começo de uma imigração ainda, né? O Brasil, no começo não, né? Mostra o meio aí desse fluxo migratório para o Brasil. Como eu disse, eu devo compartilhar mais alguns gráficos com vocês lá, justamente para mostrar essa questão aí da imigração para o Brasil. Então vou terminar essa aula aqui agora. Vocês deem uma olhada nela para auxiliar vocês, né? E é um material complementar, né? Como eu disse, aquele material dos pets, ele é bem simples, né? Bem curto, bem supérfluo. Então a gente vai ter que estar sempre complementando ele, ok? Qualquer dúvida, estou aqui para auxiliá-los, beleza? Até a próxima.